Opa, aqui é o Daniel Geraldini e hoje eu quero conversar com você sobre três conceitos que a gente precisa ter clareza para trabalhar no mercado de loteamentos. A gente precisa entender muito bem o que significa parcelamento do solo, loteamento e desmembramento. Nós precisamos ter uma grande precisão técnica na definição desses termos. E para a gente encontrar essa precisão técnica, não tem nada melhor do que a nossa grande regra do jogo. Eu estou falando aqui sobre a Lei Federal 6766, que é esse texto que está aberto na tela. Como é que você faz para encontrar o texto da Lei Federal 6766? É muito simples, você vai entrar no Google e digitar Lei Federal 6766. Provavelmente o primeiro link que vai aparecer é esse link aqui do site do Palácio do Planalto com o texto oficial. Normalmente o texto aparece dessa maneira aqui, com o texto integral, inclusive com essas marcações aqui sobrescritas que se referem a textos que não são mais válidos. E você vai ver que isso aqui é uma coisa que acontece com bastante frequência porque essa lei é atualizada com frequência e você precisa conhecer essas atualizações. Se você quer ver o texto conforme, se você quer ver o texto somente com os artigos e parágrafos que são válidos, você clica aqui em cima em texto compilado. Desse jeito, você vai ver aqui somente o texto que está válido atualmente. A Lei Federal 6766 é a lei que regulamenta o parcelamento do solo, né? Você vê até aqui no título dela, fala que ela dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências. Então, tudo que a gente tem de dúvida, principalmente dúvidas de aspectos técnicos, vão ser resolvidos, essas dúvidas serão resolvidas por meio da Lei Federal 6766, e é isso que a gente vai conseguir ver aqui nesse vídeo de hoje. A gente vai analisar aqui hoje o artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º e vamos ver por que esse parágrafo 3º aqui está vetado e não é mais válido. Beleza? Vamos lá. Começando aqui, né? Então, no artigo 2º da Lei Federal 6766, vamos ler esse texto junto. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. Beleza. Então aqui, nesse parágrafo 2º, nesse artigo 2º, o legislador já colocou para a gente aqui os três conceitos. Ele falou o seguinte, olha, uma coisa chamada parcelamento do solo poderá ser feita de duas maneiras. A primeira maneira é um loteamento e a segunda maneira é um desmembramento. Você não precisa adivinhar o que significa loteamento ou desmembramento ou entender qual é a diferença entre essas duas coisas. Por quê? O legislador vai fazer exatamente isso por nós. Ele vai explicar aqui, no parágrafo 1º, o que significa um loteamento. E em seguida ele vai explicar para a gente no parágrafo 2º o que significa um desmembramento. Olha só como é que o texto continua. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Isso aqui a gente não vai entrar no vídeo de hoje, mas você vai perceber durante a leitura do texto da 6766 e em outras leis que o destino de uma propriedade é um fato muito importante. O fato de você estar fazendo alguma coisa que é destinado à edificação é um ponto muito importante dentro do arranjo de legislação brasileira. O pessoal chama isso aqui de função social da propriedade. A função social de uma propriedade é ser destinada à edificação. Então vamos de novo para esse texto porque a gente fez um grande devaneio. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. E o texto continua falando que considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com o aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias de logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, somente lendo esses dois parágrafos aqui, a gente já consegue entender qual é a diferença entre loteamento e desmembramento. E a diferença está no sistema viário. Quando a gente faz um loteamento, nós estamos ampliando o sistema viário, nós estamos criando novas quadras e dentro dessas quadras os lotes destinados à edificação. Quando a gente faz um desmembramento, a gente está aproveitando o sistema viário exatamente do jeito que ele é. Nós não estamos fazendo nenhuma modificação, não estamos fazendo prolongação, não estamos fazendo ampliação do sistema viário existente. A gente está aproveitando o sistema viário exatamente do jeito que ele é. De maneira geral, é mais fácil fazer o processo de aprovação e registro de um desmembramento do que é fazer um processo de um loteamento. Loteamento é um processo mais completo.
ele passa por uma análise mais rigorosa. Por quê? Porque a gente está mudando o traçado urbano. A cidade passa a existir de uma maneira diferente por causa dos nossos loteamentos. A gente está literalmente crescendo o sistema viário, a gente está criando quadras novas. Então, é de se esperar que a prefeitura gaste um tempo fazendo uma análise muito bem feita do seu projeto. Bem, agora vamos tentar entender esse texto. Vamos tentar entender o que esse texto significa. Vamos entrar na interpretação desses parágrafos. Considera-se o loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Você observa que o legislador tem esse padrão de sempre que ele menciona uma palavra nova, por exemplo, loteamento, ele vai vir aqui embaixo e explicar o que é um loteamento. O legislador faz isso. Aí ele menciona aqui uma palavra nova, uma gleba. O que é uma gleba? A gleba estaria definida para a gente exatamente aqui neste parágrafo 3º. E se você quer saber o que é uma gleba, você clica aqui nesse texto vetado, encontra aqui o parágrafo 3º, vai ter o texto original e embaixo vai ter a explicação de por que esse texto foi vetado. Então, qual que era a definição de uma gleba? Considera-se gleba o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou regularizado e registrado em cartório. Esse texto foi vetado. Se você ler aqui a razão do veto, você vai entender por que foi vetado e eu vou explicar aqui. Olha só, considera-se loteamento a subdivisão de gleba. Então, partindo daquela definição lá, você só pode fazer um loteamento em cima de um imóvel que ainda não foi parcelado. Neste imóvel ainda não aconteceu um loteamento ou um desmembramento. E considera-se desmembramento a subdivisão de gleba. Você também, seguindo aquela definição de o que é gleba, um imóvel que ainda não foi objeto de um parcelamento, você só poderia fazer um desmembramento em uma propriedade que ainda não foi subdividida, uma propriedade que ainda não passou pelo processo de parcelamento do solo. E aí a gente observa que isso não é necessariamente verdade, porque a gente consegue fazer parcelamentos em propriedades que já foram parceladas uma vez. Por exemplo, pode ser que na sua cidade tenha um terreno relativamente central, dentro da zona urbana, que uma vez no passado tenha sido uma grande indústria, e aí essa indústria foi desativada. Agora você quer pegar esse terreno, que tem ali 50 mil metros quadrados, e fazer uma divisão em lotes para serem edificados, lotes destinados à edificação. Se você vai fazer esse processo de parcelamento do solo, segundo a 6766, naquele texto antigo, que foi vetado somente em 1999, naquele texto antigo você não poderia fazer, porque esse imóvel já tinha sido originado em um parcelamento do solo. E aí essas opções de parcelamento do solo aqui, elas só acontecem em glebas. O legislador corrigiu esse problema, tirando a definição do que é gleba. Ele mantém a palavra gleba aqui, e aí a gente vai entender aqui na leitura do nosso texto que gleba é uma grande área. Gleba é essa área que a gente vai pegar para fazer o nosso empreendimento. Beleza, vamos continuar aqui a nossa análise. Voltando aqui em cima, ele fala assim, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Você observa que aqui a gente não tem uma definição formal explícita do que é exatamente essa expressão parcelamento do solo. Então a gente vai usar aqui um processo de inferência para entender o que é um parcelamento do solo. Como é que a gente vai fazer isso? Olhando aqui para o parágrafo 1º e para o parágrafo 2º, vamos identificar quais são os pontos comuns nessa definição. E aí, a partir deste ponto comum, a gente vai assumir que isto é um parcelamento do solo. O meu processo lógico de interpretação aqui com você é o seguinte: parcelamento do solo pode ser feito mediante duas coisas, loteamento ou desmembramento. Se houver um texto comum entre loteamentos e desmembramentos, esse texto comum será, logicamente, a minha definição do que é um parcelamento do solo. E quando você lê esse texto, você vai perceber que o texto comum entre loteamento e desmembramento é exatamente esse que eu estou marcando aqui, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Você vai ver que esse texto se repete da mesma maneira nas duas opções. Então, o que é um parcelamento do solo? Parcelamento do solo, pela nossa definição legal aqui no nosso processo de inferência, é uma coisa. Parcelamento do solo é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. É isso. O que é o parcelamento do solo? Você vai pegar uma grande área e vai dividir essa área em lotes que serão vendidos individualmente, destinados para edificação. É isso que é o parcelamento do solo. E aí, como você pode fazer isso? De duas maneiras. A primeira maneira é modificando o sistema viário. Você vai criar novas quadras para explorar aquele empreendimento.
se é necessário criar novas quadras para explorar aquele empreendimento, se é necessário fazer o prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, então você está fazendo um loteamento. Agora, se você consegue fazer a subdivisão dessa área em lotes, aproveitando o sistema viário exatamente da maneira como ele é, então você pode fazer um processo de desmembramento. O processo de desmembramento ele apresenta algumas vantagens, principalmente na hora de aprovar na prefeitura e na hora de registrar no cartório. São esses locais em que a gente tem um pouco mais de velocidade neste processo. O desmembramento é um processo que é muito comum quando você, por exemplo, tem um lote de 500 metros quadrados e quer fazer uma divisão no meio deste lote. Você quer 2 lotes de 250 metros quadrados. Se você respeitar todas as regras, você consegue fazer ali um desmembramento sem problemas, porque você está pegando esse lote original, a gente vai acabar chamando ele de gleba, apesar de ele não ser tão grande, mas você está dividindo em lotes destinados à edificação. E aí você vai ver que lá na prefeitura é um processo relativamente simples. Você tem que levar uma planta de uma situação antes, uma situação depois, tem que levar um memorial descritivo e fazer o registro disso depois que for aprovado, registrar isso lá no cartório de registro de imóveis. Então, resumindo aqui esse vídeo, o parcelamento do solo urbano, o que é isso? A subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Poderá ser feito de duas maneiras, mediante loteamento, que é quando você cria novas quadras, ou desmembramento, que é quando você aproveita o sistema viário exatamente do jeito que ele é, observadas as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. Aí aqui nesse texto legal, na 6766, você vai perceber que tem muitas informações interessantes sobre você que quer trabalhar nesse meio, você que atua aqui no mercado de parcelamento. Um ponto que é muito interessante, entre vários outros, está, por exemplo, aqui nesse parágrafo 5º ainda do artigo 2º, que fala o seguinte: a infraestrutura básica dos parcelamentos, infraestrutura básica porque isso aqui é o mínimo, o seu município pode exigir coisas acima do mínimo, porque está previsto aqui, falando aqui assim, os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares, normas acima destas, relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. Aqui no parágrafo 2º, que a gente leu também, fala assim, que você tem que fazer a observação, observadas as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. Então, eu estou falando que eu estou usando isso aqui para explicar o texto aqui do parágrafo 5º, que fala a infraestrutura básica. É básica por quê? Porque a prefeitura e o estado podem fazer exigências acima deste básico. E aí o texto continua. A infraestrutura básica dos parcelamentos. O que é um parcelamento? Parcelamento é um loteamento ou é um desmembramento? Olha que interessante então. A infraestrutura básica dos parcelamentos é a mesma. A infraestrutura para fazer um loteamento é a mesma infraestrutura para fazer um desmembramento e este custo de obra é do empreendedor. Quem é responsável pela execução das obras de infra é o empreendedor. Então, se você quer fazer um loteamento ou um desmembramento, você que vai ter que arcar com esses custos. Não é a prefeitura que vai executar essas obras por você. Isso aqui é o seu custo para fazer um empreendimento desse tipo. Agora, normalmente, quando a gente faz um desmembramento, a gente já tem uma infraestrutura servindo aqueles imóveis ali já na frente. Você não precisa ter custo de obra com isso. Mas olha só, então, voltando aqui para o nosso parágrafo 5º, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de... O que é a infra básica? Escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Você vai observar que esse texto aqui ele mudou em 2007. Se você quiser ver qual que é a versão original deste texto, você vai tirar o compilado aqui da barra de endereços. E aí, você vai observar, aqui, seria este sobrescrito aqui. Você vai observar que a diferença entre esse parágrafo 5º, que está com esse tracinho no meio, e esse parágrafo 5, que está vigente desde 2007, é a questão das redes de esgoto sanitário. Antes falava sobre redes de esgoto sanitário, agora fala sobre esgotamento sanitário. Antes falava sobre vias de circulação pavimentadas ou não, e hoje fala apenas sobre vias de circulação. Existem umas diferenças técnicas aqui, mas não é o foco dessa aula. Só estou falando que esse texto aqui ele é muito profundo e se você trabalha com loteamentos, você precisa conhecer com detalhes, você precisa ter domínio sobre o que esse texto fala,
Mas o meu foco aqui nessa aula de hoje ele era falar sobre esse início do artigo 2º aqui, né? Falar sobre o parcelamento do solo urbano, né? Definir o que é o parcelamento do solo urbano, entender o que é um loteamento e entender o que é um desmembramento. A partir dessas 3 definições, você pode trabalhar dentro desse mercado, né? Esse aqui seria o seu primeiro passo para começar a empreender com loteamentos, por exemplo. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado e te encontro numa próxima oportunidade.